Quantas vezes você já disse para si mesmo: dessa vez vai ser diferente? Às vezes só na sua cabeça, às vezes olhando no espelho, ou então fazendo uma lista de metas, pouco antes do dia 31 de dezembro chegar. E quando os fogos são finalmente estourados no céu, você se enche de esperança e ânimo pelo ano que está por vir. Nos primeiros dias, dá tudo certo. Mas eu posso prever com quase 100% de certeza que essas metas vão morrer antes mesmo da segunda semana de fevereiro, ou antes do carnaval, se você preferir assim. E não é porque você é fraco, é porque o seu cérebro não sabe processar conceitos abstratos. Enquanto você tratar a sua saúde como um desejo poético, as suas metas vão continuar morrendo na praia, junto com as ondas que você pulou. E você vai continuar falhando. Mas hoje, nós vamos reescrever isso. Muitas vezes, a gente confunde as coisas. A ciência comportamental mostra que a motivação baseada apenas na data do ano novo é muito volátil. É aquela injeção de ânimo que lota as academias na primeira semana de janeiro, mas que acaba assim que a primeira chuva cai. O problema é que a gente se apaixona pela ideia de quem poderíamos ser, sem entender quem somos agora. A gente idealiza. Numa palestra recente, a psicóloga Ananda Gama tocou num ponto crucial. A idealização é um desses fatores que está pautado na falta de autoconhecimento. Eu crio uma ideia de mim que também não é verdadeira. Traduzindo, desejos ajudam a visualizar uma identidade. Eu quero ser atlético, eu quero ser saudável. Isso é ótimo, mas para transformar a identidade em realidade, precisamos de uma ponte. Essa ponte são as metas construídas dentro de um sistema. Dizer quero ser mais saudável é o quê? O sistema é o como. Se o desejo é o mapa e a meta é o destino, a gente precisa construir a estrada. Se a gente sabe que o desejo existe, por que a execução falha então? A resposta curta é a síndrome das falsas esperanças. A gente cria objetivos vagos ou impossíveis e acaba quebrando a cara. Para sair desse ciclo, precisamos de um sistema que vamos chamar de engenharia reversa das metas. Para começar, temos uma pirâmide de hierarquia de objetivos. No topo, os objetivos de ser, que é a identidade desejada. Por exemplo, quero ser mais saudável. No meio, os objetivos de fazer, que é o que você precisa estar fazendo para alcançar a identidade. No caso, por exemplo, fazer exercícios. Mas o segredo está na base. Os objetivos de ação, que são ações específicas, são o fazer quebrado em pequenas partes. Um objetivo de ação só funciona se ele for SMART. Se você ainda não conhece esse acrônimo, ele significa que ele precisa ser específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Se não tiver prazo e números, não for factível e não for tão importante assim, é apenas um sonho, não meta. E foi exatamente aqui que eu errei por anos. Eu passei os anos de 2020, 2021 e 2022 só nessa linha de que dessa vez eu vou ser mais saudável. E o único momento em que eu consegui quebrar esse ciclo foi quando, antes de 2023, eu decidi: eu vou fazer 250 treinos. Por que 250? Bom, porque dava uma média de 5 treinos por semana. Isso dá mais do que 70% do ano. E eu queria provar para mim mesma que eu era capaz daquilo. O objetivo era específico, ele era mensurável. Embora eu não tivesse determinado dias específicos, eu tinha pelo menos 2 dias com a personal. E ele era realizável. E ele era importante. Ou seja, tinha tudo para dar certo. E deu. E o mais mágico disso tudo é que principalmente a questão do número faz você encarar as coisas de outro jeito. Então, principalmente no final, quando eu não aguentava mais ir na academia e eu percebi que 250 era demais. O número era o que me segurava.
porque eu era muito orgulhosa para chegar muito perto e não alcançar. Então, a trancos e barrancos, e com os treinos um pouco duvidosos para serem contados como treinos, eu cheguei em 250 treinos. Esse não era o meu único objetivo daquele ano. Eu tinha outros objetivos. Eu queria conseguir fazer 10 dips, eu queria conseguir fazer 10 barras livres, eu queria conseguir fazer 10 pistol squat, que é quando a pessoa fica só numa perna e agacha, e eu queria conseguir fazer as flexões de braço com a palma. Então você faz a flexão, dá um impulso, bate a palma e para. A maioria desses eu não alcancei, mas alguns eu cheguei muito perto, principalmente a parte dos dips e das flexões. Eu acho que das flexões eu até alcancei. Das barras e do pistol squat eu não alcancei, porque eu acabei me lesionando no meio do caminho. Como eu falei, talvez 250 tenha sido demais. Mas eu não fiquei tão triste assim, porque embora eu tivesse vários objetivos relacionados à atividade física, eu consegui concluir o principal, e eu sei que eu me esforcei o máximo possível para alcançar todos esses outros. Uma das estratégias mais importantes após você ter de fato suas metas definidas é a de garantir a realização das ações, mesmo quando tudo estiver contra. A principal é a estratégia do se então. Antes mesmo de o ânimo cair, você já precisa deixar planejada a ação que antecede e facilita a ação desejada. Por exemplo, se no meio da semana estiver muito cansado para ir treinar, já deixa planejado. Se estiver muito cansado, então vou trocar de roupa e sair assim que chegar em casa. Outra estratégia é a de feito é melhor do que perfeito. Talvez você não consiga ir para a academia, mas consegue caminhar ou correr por 10 minutos ao redor do seu quarteirão. A manutenção da ação, ainda que não da melhor forma, traz uma sensação de satisfação, em vez daquela sensação de fracasso, quando a gente começa a falhar com o combinado. Mas atenção! Esse sistema é ótimo para começar hábitos novos e para parar os hábitos ruins. A gente fala muito em começar a correr, mas esquece que precisa parar de comer muito açúcar ou parar de ficar no celular até tarde para não atrapalhar o sono. E aqui entra outro ponto da engenharia reversa, o design de ambiente. O livro Hábitos Atômicos ensina que o ambiente vence a força de vontade. Então, se você quer garantir que um hábito novo se concretize diariamente, tem que deixar ele mais fácil. E o contrário, caso você queira parar um hábito ruim. Você não precisa de mais disciplina. Você precisa tornar o hábito invisível e difícil. Se o seu objetivo do fazer é comer melhor, mesmo que você faça um cardápio bonito para a sua dieta e planeje tudo pelo esquema SMART, se o armário tem bolacha e chocolate, você vai falhar. Não porque é fraco, mas porque o seu ambiente joga contra você. Então, a regra é clara. Aumente o atrito para o que é ruim. Quer parar de comer doce? Não tenha em casa. Se quiser comer, vai ter que sair para comprar. E essa preguiça extra, esse atrito extra, é o que salva a sua dieta. Quer parar de usar o celular na cama? Deixe o carregador na sala. Quer reduzir quanto cigarro você fuma? Deixe o maço no carro. Não confie no seu eu do futuro. Ele vai estar muito cansado. Principalmente depois que o clima de ano novo também começar na sua empresa. Confie no ambiente que você desenhou hoje e não no seu ânimo de amanhã. Agora que você tem o sistema com um ambiente desenhado, eu preciso te avisar sobre o momento exato onde a maioria desiste. Chama-se o platô do potencial latente. Vamos dar uma olhada? Na saúde, isso é cruel. Você começa a treinar, comer bem hoje para emagrecer, passa uma semana, 2 semanas, às vezes 2 meses, 3 meses e sobe na balança. Nada mudou. Às vezes o peso até aumenta um pouco. O espelho continua igual. As roupas também. E é aqui que você pensa, isso não funciona e não adianta de nada e desiste de tudo. Mas você precisa entender a biologia por trás. Nessas primeiras semanas, o seu corpo está mudando por dentro. Ele está criando novas mitocôndrias, melhorando a sensibilidade à insulina, ajustando a pressão arterial e a vascularização,
reaprendendo a trabalhar com os novos parâmetros que você está impondo de alimentação e exercício. É como um cubo de gelo numa sala que está esquentando, de -10 para -1 grau. O gelo ainda não derreteu, mas a temperatura está mudando. Ela já mudou. O trabalho está sendo feito. O resultado visual, que no caso é o gelo derreter, ou você perdeu peso, é apenas a última etapa de um processo acumulado. Se você desistir no platô, porque não viu mudança externa ainda, você joga fora todo o trabalho interno que seu corpo já fez e todo o esforço que você vinha acumulando. Então, para 2026, eu te convido a fazer diferente. Não escreva ser mais saudável na sua lista. Em vez disso, defina sua hierarquia de objetivos, ou pelo menos os de ação. Ajuste o seu ambiente, facilite o acerto e torne o erro difícil. E tenha paciência quando chegar na fase do platô. Você pode até esperar o ano virar para ser uma pessoa melhor, mais próxima do que você idealiza para si. Pense sempre em ser 1% melhor do que a pessoa que você era ontem. E não esqueça que a meta que mais importa, no fim, não é o que você conquista, mas quem você se torna junto com o processo. E, se você acha que esse conteúdo te ajudou, aqui no nosso canal nós vamos continuar produzindo conteúdos como esse. Segue aqui embaixo então. Até mais!